A graça e a paz do Senhor para você, sua família, e que você tenha um ano abençoado e que principalmente teu espírito seja invadido pela vida de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. E nesse encontro agora que nós estamos tendo, eu quero falar a respeito de um assunto pertinente, já que estamos em um país totalmente voltado a uma religião ou a várias e múltiplas religiões oriundas da cultura de diversos povos aqui no nosso país. O Brasil é um país aconchegante e não só recebemos pessoas, mas as tradições que elas trazem. O povo brasileiro se encanta com toda a tradição humana e com as religiões. E nós somos um país que é esse grande cobertor de retalhos no que fala de cultura, no que se fala de credos e religiões. Considerado um país laico, totalmente laico. No entanto, habitando e morando, residindo em um país altamente religioso, a pergunta ainda permeia o nosso coração e ela ecoa também aos ouvidos, aos entendimentos. O que nós procuramos numa religião? O que você procura como proposta religiosa para a sua vida? Nós não temos tempo de falar das diversas intenções que levam um indivíduo, um ser humano, uma família, uma pessoa à procura de um setor, um ambiente religioso. Ou seja, propriamente dito, o que as pessoas procuram numa religião. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, o porquê você se encontra em um setor religioso, em uma cultura religiosa, o que você procura de fato numa religião. Qual a sua busca? O que você espera encontrar? É importante fazer essa pergunta, mas a resposta, apesar de ser simples, ela não é muito bem entendida por muitos. Aqui no Brasil, considerado um país católico, um país cristão, e o protestantismo e a igreja evangélica, principalmente os neopentecostais, junto à igreja pentecostal, têm crescido em número de uma forma assustadora. Alguns acham que beiramos aos 22%, aos 25% da população brasileira. É um país que há cerca de 40 anos atrás era totalmente católico, a minoria evangélica, mas nós temos um número hoje enorme, um número gigantesco dessa crescente cultura evangélica brasileira. Mas eu também faço a mesma pergunta: o que estas pessoas estão migrando do catolicismo ou do espiritismo ou de outras religiões para a igreja evangélica, para o evangelismo e evangelicalismo brasileiro, para essa onda evangélica, principalmente dessas linhas mais místicas e neopentecostais? Também tem que se fazer essa pergunta: o que estão buscando? O que se procura numa religião? O que se procura no cristianismo? Eu não estou dizendo que a igreja neopentecostal, nem tampouco as históricas, seja o cristianismo integral, mas fazem parte da composição do cristianismo. O que essas pessoas estão procurando? E qual a proposta de Cristo para os que estão vindo ao cristianismo? E qual deveria ser a resposta de Deus para o coração religioso daquele que procura uma religião? Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 3, a partir do verso 1, de 1 a 7, mas a sequência dá-se, podemos ler até o verso 21, narra a história de um homem que estava à procura de resposta para as suas inquietações.
O nome desse homem era Nicodemos e ele era um ser religioso, estava numa religião judaica, era príncipe dos judeus, mas algo inquietava o coração dele, a ponto que à noite, noturnamente, procura a um homem chamado Jesus para resolver algumas questões do coração dele, pois ele estava numa religião à procura de resposta, à procura de algo, mas o texto dá a entender que esse homem não era completo, por isso que à noite, de forma bem restrita, ele procura Cristo Jesus para talvez encontrar aquilo que na sua religião ele não tem encontrado. E ele vai começar o diálogo com Jesus. E nesse diálogo ele vai elogiando Jesus como um homem de Deus, como alguém vindo da parte de Deus, como um profeta de Deus. Ou seja, ele vai com esse linguajar que a religião propõe, geralmente bajulando, geralmente pontuando coisas. A religião ela tem essa característica de pontuar a divindade, de dizer é isso, Deus é aquilo, Deus vai por esse lado Deus não vai, é assim que a divindade age. Então ele vai pontuando. E Jesus interrompe a pontuação do religioso e diz: Nicodemos, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não poderá nem ver, nem entrar no reino de Deus. Dá para entender isso? Se você não nascer de novo, você nem pode ver, nem pode entender, nem pode entrar, conceber, usufruir do reino de Deus. O homem estava à procura de uma resposta numa religião, e a resposta de Jesus, que a proposta religiosa saudável, correta, é reino de Deus, é o próprio Deus reinando no coração humano a partir de uma ação de Deus na vida do homem, que chamamos de novo nascimento. Essa é a proposta de Cristo para quem está à procura do cristianismo. Reino de Deus por meio do novo nascimento. Você está procurando o que no cristianismo, nas religiões? Fortuna, fama, cura, autoafirmação. Você quer se sentir bem? Você quer apenas essas coisas periféricas? Enquanto que a proposta de Deus é necessário nascer de novo. A proposta de Deus é uma nova consciência, um novo nascimento. É reino de Deus. Não são coisas dessa barganha humana que você encontra nas esquinas da religião. O homem para o homem fazendo religião para si mesmo, oferecendo aquilo que é capricho do coração humano, mas que não completa a alma, que deixa o homem mais incerto, mais vazio, mais louco, mais deprimido, mais sem esperança. Enquanto que a proposta de Cristo para os que buscam uma religião é o novo nascimento, é o reino de Deus, é uma nova consciência gerada pela palavra na nossa mente, no nosso coração, nos convertendo de dentro para fora. Não nos dando coisas periféricas, mas nos produzindo tesouros escondidos da parte de Deus introjetada no nosso ser. O novo nascimento, que é essa nova consciência sobre a vida, essa nova consciência sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o cristianismo, sobre nós mesmos, sobre o futuro da nossa vida, a continuidade que ela tem a partir desse novo nascimento. O que é reino de Deus? O reino de Deus é muito mais do que ouro, prata, do que aquisições. O reino de Deus é completude para a nossa vida. Somente através de Jesus, dando-nos o novo nascimento, é que essas coisas vão ser concebidas e usufruídas por nós. Em vez de procurar carro, mansões, ouro e prata, o ser humano deveria procurar esse poder latente de Deus em nós, que é a capacidade de Deus nos fazer nascer de novo, de nos dar uma nova vida, criar em nós uma nova natureza, um novo coração, uma nova percepção, um novo linguajar espiritual. Uma vida feliz, sem ouro e sem prata, sem fama e ostentação. É a simplicidade poderosa da alegria de Deus em nós. Esse novo nascimento da certeza do perdão, da paz, da graça,
do reino vindouro, da eternidade da vida em Deus. Essa é a proposta, o novo nascimento. E aí, se você quer o cristianismo, queira Cristo e o novo nascimento, e a proposta é o reino de Deus em você. É só dilatar seu coração. E como Jesus disse a Nicodemos, eu também lhe digo, não te admires de ter dito, necessário é nascer de novo. Que Deus abençoe a você e esse poder do novo nascimento seja real em você a partir de então. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.